Ele voltou para casa e encontrou a faxineira chorando enquanto lavava a louça. Mas quando descobriu o que ela havia feito para proteger seu emprego, entendeu que havia encontrado o coração mais puro que já existiu. O que aconteceu depois mudou as duas vidas para sempre. Pedro estacionou o carro na garagem da mansão e suspirou fundo. Semanas de reuniões no exterior haviam deixado marcas no rosto, mas nada se comparava ao cansaço que sentia na alma. A casa estava mergulhada num silêncio que parecia gritar solidão. Ele pegou a mala e caminhou pela entrada principal, esperando encontrar tudo organizado como sempre. Mas havia algo diferente no ar. Um som baixo, quase imperceptível, vinha da cozinha. Pedro parou, prestando atenção. Era o som de alguém chorando, tentando abafar os soluços para que ninguém ouvisse. Ele deixou a mala no hall e caminhou devagar até a cozinha. O que viu fez seu coração apertar. Clarice, a faxineira que cuidava da casa há alguns anos, estava de costas para ele, curvada sobre a pia. Suas mãos tremiam enquanto lavava a mesma xícara repetidas vezes, e lágrimas caíam silenciosamente na água com espuma. Clarice? Pedro chamou suavemente para não assustá-la. Ela se virou rapidamente, os olhos vermelhos e inchados, tentando esconder o rosto com as mãos molhadas. Senhor Pedro, o senhor chegou. Eu não estava esperando. Está tudo bem? Por que está chorando? Clarice baixou a cabeça envergonhada. Não é nada, senhor. Só um mal-estar. Já vai passar. Pedro se aproximou mais. Conhecia Clarice há tempo suficiente para saber que ela nunca chorava sem motivo. Era uma mulher forte, trabalhadora, que sempre mantinha a compostura mesmo nas situações mais difíceis. Clarice, me conta o que aconteceu, por favor. Ela hesitou, limpando as mãos no pano de prato com movimentos nervosos. Eu fiz uma coisa terrível, senhor Pedro. Uma coisa que não tem perdão. O coração de Pedro acelerou. O que foi? Clarice respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Lembra do vaso de cristal que ficava na mesa da sala? Aquele que o senhor disse que era herança da sua avó? Pedro assentiu. O vaso era realmente especial, uma das poucas lembranças que havia guardado dos avós. Eu quebrei, ela disse, e as palavras saíram como uma confissão dolorosa. Estava limpando a sala ontem, passou um ventinho forte e ele caiu no chão. Se despedaçou todo. Pedro olhou para ela, vendo o desespero estampado no rosto. Clarice, acidentes acontecem. Não, senhor. O senhor não entende. Ela interrompeu, a voz embargada. Eu sei o quanto aquele vaso significava para o senhor. E eu sei que não tenho dinheiro para repor uma coisa daquelas. Então eu fiz uma coisa. Que coisa? Clarice foi até a bolsa dela, que estava num canto da cozinha, e tirou uma sacola pequena. Dentro havia algumas joias simples. Um anel, um cordão, uns brincos. Nada muito valioso, mas Pedro podia ver que eram os únicos objetos de valor que ela possuía. Eu vendi tudo isso, ela disse, a voz quebrando. Eram as únicas coisas de valor que eu tinha. O anel era da minha mãe. O cordão foi presente do meu pai quando comecei a trabalhar. Vendi tudo numa joalheria e consegui um dinheiro. Não é muito, mas é o que eu posso oferecer para pagar pelo vaso. Pedro ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Clarice havia vendido as únicas lembranças preciosas que tinha para tentar compensar um acidente. Clarice, por favor, senhor Pedro, ela continuou, estendendo o dinheiro com mãos trêmulas. Eu sei que não vai cobrir o valor do vaso, mas é tudo que tenho. E se o senhor quiser descontar do meu salário, pode descontar. Mesmo que leve anos para quitar, eu aceito. Pedro olhou para aquela mulher que estava à sua frente, oferecendo tudo o que tinha para reparar um erro involuntário. Clarice não sabia, mas o vaso não era assim tão valioso em termos financeiros. Tinha valor sentimental, sim, mas nada que justificasse aquele sacrifício todo. Não posso aceitar esse dinheiro, Pedro disse gentilmente. O rosto de Clarice se descompôs. Então o senhor vai me demitir? Por que você faria isso? Por que venderia coisas tão importantes para você por causa de um acidente? Clarice limpou os olhos com a manga da blusa. Porque eu preciso deste emprego, senhor Pedro, mais do que o senhor imagina. Como assim? Ela hesitou novamente, como se não soubesse se devia compartilhar aquela informação. Eu tenho uma filha, disse finalmente. Ela está doente.
Pedro sentiu o estômago apertar. Doente como? Tem um problema no coração. Precisa de cirurgia, mas é muito cara. Eu trabalho aqui, trabalho numa casa de família à noite e nos fins de semana faço limpeza numa empresa. Tudo para juntar dinheiro para a operação. A revelação caiu como um raio na cabeça de Pedro. Clarice trabalhava em 3 lugares diferentes. Quase não dormia. Tudo para salvar a filha. Quantos anos ela tem? 7, Clarice respondeu. E um sorriso triste passou pelo rosto dela. É uma menina esperta, corajosa, nunca reclama das dores, nunca me dá trabalho. Só pergunta quando vai poder brincar de correr igual às outras crianças. Pedro sentiu os olhos marejarem. E a cirurgia? É cara, senhor. Muito cara. Os médicos disseram que precisa ser feita logo, senão... Ela não terminou a frase, mas Pedro entendeu. Por isso você vendeu suas coisas. Por isso eu não posso perder este emprego. É um dos únicos lugares onde me tratam bem, onde confiam em mim. Se o senhor me mandar embora por causa do vaso, eu não sei como vou conseguir outro trabalho rápido o suficiente. Pedro olhou para o dinheiro na mão de Clarice e sentiu algo se mexer no peito. Uma mistura de admiração, tristeza e uma vontade imensa de ajudar. Clarice, me conta uma coisa. Como você consegue trabalhar em 3 lugares e ainda ser mãe? Eu durmo pouco, ela admitiu. A Isabela, minha filha, fica com uma vizinha quando eu trabalho à noite. Nos fins de semana, às vezes eu levo ela junto quando o patrão permite. Ela é quietinha, nunca incomoda. E os estudos dela? Ela estuda numa escola pública perto de casa. É boa aluna, apesar de tudo. Quer ser médica quando crescer, para ajudar outras crianças que têm o mesmo problema que ela. O coração de Pedro se partiu. Uma menina doente sonhando em ser médica para ajudar outras crianças. Clarice, guarda esse dinheiro. Mas, senhor, o vaso pode ser reposto. Suas lembranças de família, não. Ela o olhou com incredulidade. O senhor não vai me demitir? Não vou te demitir. E quero que você pegue essas joias de volta. Mas eu não tenho como pagar. Não tem que pagar nada. Foi um acidente. Clarice desabou a chorar. Mas agora eram lágrimas de alívio. Obrigada, Sr. Pedro. O senhor não sabe o que isso significa para mim. Pedro colocou a mão no ombro dela, num gesto paternal. Clarice, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já pensou em pedir ajuda para a cirurgia da Isabela? Ela balançou a cabeça. Não gosto de pedir favor, senhor. Prefiro conquistar as coisas com meu próprio trabalho. Isso é admirável. Mas às vezes aceitar ajuda não é fraqueza. É sabedoria. Clarice olhou para ele, tentando entender onde ele queria chegar. Me fala uma coisa sobre a Isabela. Como ela está lidando com tudo isso? O rosto de Clarice se iluminou pela primeira vez. Ela é corajosa, Sr. Pedro. Nunca vi uma criança tão forte. Outro dia ela me disse que não ficava triste por estar doente porque sabia que Deus tinha um plano especial para ela. Que menina especial. É. E sabe o que mais? Ela sempre me diz que quando ficar boa, vai estudar muito para virar médica e operar outras criancinhas de graça. Diz que não quer que nenhuma mãe passe pelo que eu estou passando. Pedro sentiu um nó na garganta. Clarice, eu quero conhecer a Isabela. Ela o olhou surpresa. Conhecer? Quero conhecer essa menina corajosa que está criando uma mulher tão especial quanto você. O senhor? O senhor tem certeza? Tenho. E quero conversar com você sobre a cirurgia dela também. Clarice ficou em silêncio, processando as palavras dele. Senhor Pedro, por que está sendo tão gentil comigo? Pedro sorriu. Porque hoje descobri que tenho muito mais a aprender com você do que você comigo. E naquele momento, olhando para aquela mulher que havia vendido tudo que tinha de valor para reparar um acidente, Pedro entendeu que havia encontrado algo muito mais precioso que qualquer vaso de cristal. Havia encontrado um exemplo de amor, dignidade e coragem que mudaria sua vida para sempre. Dias depois daquela conversa na cozinha, Pedro não conseguia tirar Clarice e Isabela da cabeça. Durante as reuniões de trabalho, se pegava pensando na coragem daquela mulher que vendia suas únicas lembranças para proteger o emprego. Durante as refeições solitárias na mansão, imaginava como seria ter uma família, ter alguém para quem lutar como Clarice lutava pela filha. Numa manhã, ele chegou mais cedo em casa e encontrou Clarice organizando os livros da biblioteca.
Ela parecia diferente, mais relaxada. Mas Pedro notou as olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Bom dia, Clarice. Bom dia, Sr. Pedro. Não estava esperando o senhor tão cedo. Clarice, você está bem? Parece cansada. Ela hesitou, como sempre fazia quando alguém perguntava sobre sua vida pessoal. Estou bem, senhor. Só um pouco cansada mesmo. Pedro se aproximou e sentou numa poltrona próxima. Clarice, você me disse que trabalha em 3 lugares. Como consegue dar conta de tudo isso? Ah, senhor Pedro, é que... Ela parou de organizar os livros e olhou para ele. O senhor realmente quer saber? Quero. Me conta como é sua rotina. Clarice respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para abrir o coração. Eu acordo muito cedo, senhor, antes do sol nascer. Preparo o café da Isabela, levo ela para a escola e venho trabalhar aqui. Saio daqui no meio da tarde e vou para a casa da dona Marta, onde trabalho até tarde da noite. E nos fins de semana, trabalho numa empresa de limpeza. Isabela fica com a vizinha, dona Conceição. É uma senhora muito boa que cuida dela como se fosse neta. Pedro fez os cálculos mentalmente. Clarice, você trabalha 7 dias por semana? Sim, senhor. Às vezes a Isabela reclama que não me vê muito, mas eu explico que é temporário. Que quando ela ficar boa, as coisas vão melhorar. E há quanto tempo você mantém essa rotina? Clarice parou completamente o que estava fazendo. Desde que descobrimos o problema no coração dela. Faz quase 2 anos. 2 anos sem descanso? O amor de mãe não cansa, senhor Pedro. Cansa o corpo, mas o coração fica forte. Pedro sentiu um aperto no peito. Me conta mais sobre a Isabela. Como descobriram o problema no coração? O rosto de Clarice se suavizou, como sempre acontecia quando falava da filha. Isabela sempre foi uma criança ativa, brincalhona, mas eu comecei a notar que ela se cansava muito rápido. Quando brincava de correr, ficava ofegante. Às vezes até passava mal. E você procurou ajuda médica? Demorei um pouco, Clarice admitiu com um tom de culpa na voz. Pensei que era normal, que criança se cansa mesmo, mas um dia ela desmaiou na escola. Pedro se inclinou para a frente, atento a cada palavra. Levei ela correndo para o hospital público. Os médicos fizeram exames e descobriram que ela tem uma má formação no coração. Disseram que precisa operar urgente, senão... Ela não terminou a frase. E o pai da Isabela? Clarice baixou a cabeça. E Pedro percebeu que havia tocado numa ferida dolorosa. O pai dela. Ele foi embora quando soube do diagnóstico. Como assim? Quando os médicos explicaram que seria caro, que ia precisar de cirurgia, que Isabela ia precisar de cuidados especiais, ele simplesmente sumiu. Disse que não tinha assinado o contrato para cuidar de criança doente. Pedro sentiu uma raiva surda subir pelo peito. Ele abandonou vocês? Deixou uma carta na mesa dizendo que ia refazer a vida. Desde então, nunca mais apareceu. Isabela às vezes pergunta pelo pai, mas eu digo que ele está viajando a trabalho. Você mente para proteger ela? Minto para proteger o coração dela, senhor Pedro. Ela já tem um problema no coração físico. Não preciso quebrar o emocional também. Pedro ficou em silêncio, admirando a sabedoria daquela mulher simples que sabia exatamente como proteger a filha. Clarice, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você já pensou em desistir? Já teve vontade de entregar os pontos? Clarice o olhou com firmeza. Todos os dias, senhor Pedro. Acordo cansada, vou dormir exausta, e no meio do caminho sempre bate uma vontade de sentar no chão e chorar. Mas você não desiste. Não posso desistir. Sabe por quê? Ela sorriu pela primeira vez na conversa. Porque toda manhã, quando acordo a Isabela para ir à escola, ela me dá um beijo e diz: Obrigada por cuidar de mim, mamãe. Você é a mulher mais forte do mundo. Pedro sentiu os olhos marejarem. E isso te dá força? Isso me dá tudo, senhor. Força, coragem, esperança. Quando ela me olha com aqueles olhinhos e diz que eu sou forte, eu realmente me sinto forte. Que menina especial. É muito especial. Outro dia, ela estava internada para fazer uns exames e tinha uma criancinha no quarto chorando porque estava com medo. A Isabela saiu da cama dela, foi lá e ficou conversando com o menino até ele parar de chorar. Mesmo doente, ela ajuda outras crianças? Sempre.
Diz que quem está passando por dificuldade tem que ajudar quem está na mesma situação, que é assim que o mundo fica melhor. Pedro balançou a cabeça impressionado. E os estudos dela? Como estão? Isabela é a melhor aluna da turma, Clarice disse com orgulho. A professora sempre me chama para dizer como ela é inteligente, educada, prestativa com os colegas. Mesmo com todos os problemas, ela vai bem na escola? Vai ótima. Sabe por quê? Porque ela diz que estudar é a única forma de realizar o sonho dela. Que sonho? Clarice sorriu com ternura. Ela quer ser cardiologista pediátrica. Quer operar criancinhas igual a ela, só que de graça, para que nenhuma mãe precise trabalhar igual a mim. Pedro sentiu o coração acelerar. Ela disse isso? Disse. E sabe o que mais? Ela já começou a estudar sobre o coração humano. Pediu para a professora livros sobre anatomia e passa horas lendo sobre como funciona o coração. Com 7 anos? Com 7 anos. A professora ficou tão impressionada que levou ela para conhecer o laboratório da escola. Isabela ficou fascinada. Pedro se levantou e foi até a janela tentando processar tudo o que estava ouvindo. Clarice, posso te contar uma coisa? Claro, senhor. Eu cresci numa família rica, tive tudo o que quis na vida, estudei nas melhores escolas, viajei pelo mundo inteiro. Mas nunca conheci alguém com tanta sabedoria quanto você e sua filha. Clarice ficou vermelha. Ah, senhor Pedro, o senhor está exagerando. Não estou exagerando. Vocês duas me ensinaram mais sobre coragem em poucos dias do que eu aprendi em toda a minha vida. A gente não fez nada demais. Clarice, você vendeu tudo que tinha de valor para proteger seu emprego. Isabela estuda medicina aos 7 anos para ajudar outras crianças. Vocês acham que isso não é demais? Ela ficou em silêncio, sem saber o que responder. Me conta uma coisa, Pedro continuou. Como você consegue manter a esperança? Como consegue acordar todo dia e seguir em frente? Sabe o que a Isabela me disse semana passada? O quê? Ela disse, mamãe, eu sei que você trabalha muito por minha causa, mas quando eu ficar boa, vou trabalhar muito para cuidar da senhora também. Pedro teve que se apoiar na janela. Uma criança de 7 anos disse isso? Disse. E completou. Vou ser médica, vou ganhar muito dinheiro operando criancinhas e vou comprar uma casa bonita para a gente morar. Aí a senhora não vai precisar trabalhar tanto. Meu Deus. Então, senhor Pedro, como eu posso desistir? Como posso decepcionar uma criança que tem sonhos tão lindos? Pedro se virou para ela, os olhos cheios de lágrimas. Clarice, eu quero ajudar vocês. Senhor, o senhor já ajuda me dando trabalho. Não, quero ajudar de verdade, com a cirurgia da Isabela. Clarice ficou pálida. Senhor Pedro, eu não posso aceitar. Por que não? Porque eu não tenho como pagar. E não quero que o senhor pense que eu contei essas coisas para conseguir dinheiro. Clarice, olha para mim. Ela levantou os olhos temerosa. Você acha que eu penso isso de você? Eu não sei, senhor. Clarice, se você quisesse se aproveitar de mim, teria inventado uma história desde o primeiro dia. Não teria vendido suas joias para pagar um vaso quebrado. Ela assentiu devagar. E se Isabela fosse uma criança interesseira, não estaria estudando medicina para ajudar outras crianças. É verdade. Então me deixa ajudar. Me deixa ser parte dessa história linda que vocês estão construindo. Clarice começou a chorar, mas eram lágrimas de emoção. Senhor Pedro, por que está fazendo isso? Porque vocês duas me lembraram que a vida não é sobre ter dinheiro. É sobre ter propósito. E ajudar vocês é o maior propósito que encontrei em anos. Mas eu não quero ser vista como aproveitadora. Clarice, você trabalha 16 horas por dia para salvar sua filha. Qualquer pessoa que te chame de aproveitadora não merece nem sua atenção. Ela olhou para ele com gratidão infinita. Como eu vou conseguir agradecer? Deixando a Isabela realizar o sonho dela. Deixando ela se tornar a médica que vai salvar outras crianças. O senhor tem certeza? Pedro sorriu. Tenho certeza que vocês duas vão mudar o mundo. E eu quero fazer parte disso. Naquele momento, Clarice entendeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E Pedro entendeu que havia encontrado a família que sempre procurou, mesmo sem saber que estava procurando. Pedro passou noites em claro pensando na conversa com Clarice. A oferta de ajuda havia saído do coração, mas agora ele se questionava se realmente conhecia a situação toda.
Rico desde criança, sempre viveu numa bolha onde os problemas se resolviam com dinheiro. Mas algo na história de Clarice e Isabela o incomodava de uma forma que não conseguia explicar. Numa manhã, decidiu fazer algo que nunca havia feito antes. Sem avisar ninguém, saiu de casa bem cedo e foi até o bairro onde Clarice morava. Queria entender melhor a realidade delas antes de tomar qualquer decisão. O contraste foi brutal. Saindo dos bairros nobres, Pedro dirigiu por quase 1 hora até chegar numa periferia que parecia um mundo diferente. Casas pequenas e simples se espalhavam pelas ruas de asfalto rachado, crianças brincavam descalças na calçada, e um cheiro de comida caseira misturado ao barulho da vida real tomava conta do ambiente. Pedro estacionou o carro e caminhou devagar pela rua que Clarice havia mencionado. Não demorou muito para encontrar a casa dela. Um sobradinho pequeno, pintado de azul desbotado, com uma pequena varanda na frente onde algumas plantas tentavam crescer em latas velhas transformadas em vasos. Ele estava prestes a bater na porta quando ouviu vozes vindas da casa ao lado. Uma mulher mais velha conversava com uma criança, e a voz infantil era inconfundível. Vovó Conceição, minha mãe vai conseguir o dinheiro para a minha operação, não vai? Pedro se escondeu atrás de uma árvore, reconhecendo imediatamente a voz de Isabela. Vai sim, minha filha. Sua mãe é a mulher mais batalhadora que eu conheço. Eu sei que ela está cansada. Ontem ela adormeceu na cadeira enquanto me ajudava com o dever de casa. Sua mãe te ama muito, Isabela. Tudo o que ela faz é por você. Eu sei, vovó. Por isso eu quero crescer logo para cuidar dela também. Vou estudar muito, vou virar médica e vou comprar uma casa linda para a gente morar. Pedro sentiu o peito apertar. Ouvir aquela criança falando com tanta maturidade e amor pela mãe o deixou emocionado. Isabela, me conta uma coisa. A voz da dona Conceição continuou. Você tem medo da operação? Houve uma pausa. Pedro prestou mais atenção. Tenho um pouquinho, Isabela admitiu. Mas não conto para a mamãe porque ela já fica triste quando pensa na operação. E por que você acha que ela fica triste? Porque ela acha que não está conseguindo juntar o dinheiro rápido o suficiente. Às vezes eu escuto ela chorando no quarto à noite, pedindo para Deus dar mais tempo. Pedro teve que se apoiar na árvore. A situação era mais urgente do que Clarice havia deixado transparecer. Mas sabe o que eu faço quando fico com medo? Isabela continuou. O quê? Eu penso nas outras criancinhas que têm o mesmo problema que eu e não têm mãe para lutar por elas. Aí eu fico forte, porque sei que quando eu ficar boa vou poder ajudar elas. Você é uma menina muito especial, Isabela. A professora disse que eu sou inteligente e que posso ser qualquer coisa que eu quiser quando crescer. Mas eu já sei o que quero, ser médica do coração das crianças. Pedro fechou os olhos, tentando controlar a emoção. Aquela menina de 7 anos tinha mais sabedoria e propósito de vida que muitos adultos que ele conhecia. Vovó Conceição, posso te contar um segredo? Claro, minha filha. Eu às vezes finjo que não estou sentindo dor para a mamãe não ficar preocupada. Pedro sentiu o coração disparar. Como assim, Isabela? Tem dias que dói muito aqui no peito e fico sem ar. Mas eu vejo que a mamãe já está tão cansada que não quero dar mais trabalho para ela. Ah, minha filha, você não pode fazer isso. Sua mãe precisa saber quando você não está bem. Eu sei. Mas é que ela já faz tanta coisa por mim. Trabalha de manhã, trabalha à tarde, trabalha à noite. Quando chega em casa, ainda me ajuda com o dever, faz meu jantar, me conta histórias. A voz de Isabela falhou um pouco. Eu só queria poder fazer alguma coisa por ela também. Pedro não conseguiu mais ficar escondido. A dor na voz daquela criança era maior do que ele suportava. Mas antes que pudesse se mover, ouviu passos se aproximando pela rua. Era Clarice, voltando de um de seus trabalhos. Mesmo de longe, Pedro podia ver o cansaço nos ombros curvados, no jeito pesado de caminhar. Ela carregava uma sacola de compras numa mão e uma pasta com alguns papéis na outra. Isabela, minha princesa! Ela chamou e a voz imediatamente mudou. Todo o cansaço desapareceu, substituído por alegria genuína. Mamãe! Isabela correu para fora da casa da dona Conceição e se jogou nos braços da mãe. Pedro observou o reencontro das duas, emocionado. Clarice abraçou a filha como se não a visse há dias,
embora provavelmente tivesse saído de casa poucas horas antes. Como foi o dia da mamãe hoje? Isabela perguntou, com a curiosidade típica de criança. Foi ótimo. Clarice mentiu, sorrindo. E o seu? Estudou bastante? Estudei. A vovó Conceição me ajudou com matemática e eu li um capítulo inteiro do livro sobre o coração humano. Que orgulho da minha médica. Pedro viu Clarice abaixar para ficar na altura da filha e examinar discretamente o rostinho dela, procurando sinais de que não estava bem. Era um gesto automático, de mãe experiente em vigiar sinais de piora. Está se sentindo bem hoje? Clarice perguntou casualmente. Estou ótima, mamãe. Isabela respondeu rápido demais. Clarice franziu a testa, mas não insistiu. Que bom. Trouxe uma surpresa para você. Que surpresa? Clarice tirou da sacola uma pequena boneca. Nada sofisticado. Provavelmente custou poucos reais. Mas os olhos de Isabela brilharam como se fosse o presente mais caro do mundo. Obrigada, mamãe. Ela é linda. Pedro percebeu que aquele presente havia sido comprado com dinheiro que provavelmente faria falta no orçamento apertado. Mas Clarice sorria como se fosse a pessoa mais rica do mundo vendo a alegria da filha. Como vai o trabalho da mamãe? Isabela perguntou enquanto examinava a boneca. Vai bem, minha filha. Logo, logo vamos conseguir o dinheiro para sua operação. Mamãe, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você está feliz? A pergunta pegou Clarice de surpresa. Por que pergunta isso? Porque às vezes eu acho que você está triste, mas finge que está feliz para não me preocupar. Clarice se ajoelhou na frente da filha e segurou o rostinho dela com as duas mãos. Isabela, olha nos meus olhos. A menina obedeceu. Eu sou a mãe mais feliz do mundo. Sabe por quê? Porque tenho a filha mais especial que existe. Mesmo eu sendo doente, você não é doente, minha princesa. Você tem um coraçãozinho que precisa de um ajeitinho, só isso. E quando isso acontecer, você vai poder correr, brincar e realizar todos os seus sonhos. E vou poder cuidar da senhora também? Clarice sorriu, os olhos marejando. Vai sim, mas por enquanto, deixa a mamãe cuidar de você. Está bem? Pedro estava destruído emocionalmente. Aquela cena de amor puro entre mãe e filha era mais impactante que qualquer filme que já havia assistido. Foi nesse momento que percebeu que alguém o observava. Dona Conceição havia saído de casa e o visto ali parado. Posso ajudar em alguma coisa? Ela perguntou desconfiada. Pedro se aproximou, sem saber bem o que dizer. Eu conheço a Clarice. Conhece como? Ela trabalha na minha casa. Dona Conceição o examinou de cima a baixo. Você é o patrão dela? Sou. A mulher cruzou os braços. E o que está fazendo aqui? Pedro hesitou. Queria conhecer melhor a situação delas. Para quê? Para demitir a Clarice porque tem filha doente? Não, pelo contrário, quero ajudar. Dona Conceição o olhou com ceticismo. Ajudar como? Com a cirurgia da Isabela. Por quê? O que você ganha com isso? A pergunta foi direta e honesta. Pedro parou para pensar na resposta. Não ganho nada. Ele respondeu finalmente. Na verdade, acho que sou eu quem mais precisa de ajuda. Como assim? Vivo numa casa enorme. Tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Mas nunca vi amor de verdade até conhecer a história delas duas. Dona Conceição relaxou um pouco a postura. Clarice é uma mulher especial. E Isabela é um anjo. Eu sei. Por isso quero fazer parte da história delas. E elas sabem que você está aqui? Pedro balançou a cabeça. Não, vim escondido porque queria ter certeza de que estava fazendo a coisa certa. E está. Pedro olhou para Clarice e Isabela, que ainda conversavam animadamente na frente da casa, alheias à conversa que acontecia perto dali. Tenho certeza, ele respondeu com convicção. Essas duas mulheres me ensinaram mais sobre vida em poucos dias do que aprendi em décadas. Dona Conceição sorriu pela primeira vez. Então você entendeu o tesouro que elas são? Entendi. E quero proteger esse tesouro. Naquele momento, Pedro não tinha mais dúvidas. Não se tratava apenas de pagar uma cirurgia. Tratava-se de honrar o amor mais puro que já havia presenciado e de aprender, com duas pessoas simples, como viver de verdade. Pedro voltou para casa com a mente fervilhando. Depois de presenciar a conversa entre Isabela e Dona Conceição,
Sabia que a situação era mais urgente do que Clarice havia revelado. Mas também sabia que ofertar ajuda diretamente poderia ferir o orgulho daquela mulher guerreira que lutava para conquistar tudo com as próprias mãos. No dia seguinte, quando Clarice chegou para trabalhar, Pedro a esperava na sala com uma proposta que havia pensado a noite toda. Bom dia, Clarice. Posso conversar com você? Claro, senhor Pedro. Aconteceu alguma coisa? Pedro respirou fundo. Clarice, você me disse que estuda enfermagem à noite, certo? Sim, senhor. Quando consigo. Às vezes falto às aulas por causa dos outros trabalhos. E há quanto tempo você estuda? Clarice hesitou, parecendo não entender onde ele queria chegar. Já faz alguns anos. Mas com toda essa correria, está sendo difícil terminar o curso. Quantas matérias faltam? Poucas. Se conseguisse me dedicar só aos estudos, terminaria em poucos meses. Pedro se levantou e começou a andar pela sala. Clarice, posso te fazer uma proposta profissional? Como assim, senhor? Estou pensando em expandir meus negócios, abrir uma clínica de atendimento social. Preciso de alguém de confiança para ajudar a gerenciar o projeto. Os olhos de Clarice se arregalaram. Uma clínica? Isso. Um lugar onde pessoas que não têm condições financeiras possam receber atendimento médico de qualidade. Que ideia linda, senhor Pedro. Mas eu não entendo por que está me contando isso. Pedro sorriu. Porque quero que você seja minha sócia neste projeto. Clarice quase derrubou o pano de limpeza que estava segurando. Eu? Sócia? Você, com sua experiência em cuidar de pessoas, seus estudos de enfermagem e, principalmente, sua sensibilidade para entender quem realmente precisa de ajuda. Senhor Pedro, eu acho que não entendi direito. É simples. Você vai terminar o curso de enfermagem que eu vou custear como investimento na clínica. Vai trabalhar exclusivamente neste projeto, com um salário que permita você parar com os outros empregos. Clarice ficou pálida. Senhor, isso é muito generoso, mas eu não posso aceitar. Por que não? Porque parece caridade. E eu não aceito caridade. Pedro havia previsto essa reação. Clarice, olha para mim. Isso não é caridade. É um negócio. Como assim? Você tem algo que eu preciso. Conhecimento sobre dificuldades reais das pessoas, experiência prática em cuidar de gente e, principalmente, credibilidade. Se eu abrir uma clínica sozinho, vou ser só mais um rico tentando aliviar a consciência. Clarice prestou atenção, intrigada. Mas se você estiver comigo, as pessoas vão confiar no projeto. Vão saber que é sério, que é feito com amor verdadeiro. Mas, senhor Pedro, eu sou apenas uma faxineira. Clarice, você não é apenas nada. Você é uma mulher que trabalha 16 horas por dia para salvar a filha, que estuda sobre medicina nas madrugadas para entender melhor o problema do coração da Isabela, que cuida desta casa como se fosse sua. Os olhos de Clarice se encheram de lágrimas. Você acha que qualquer pessoa faria isso? Pedro continuou. Você acha que qualquer faxineira venderia as joias da família para pagar um vaso quebrado? Eu só fiz o que achei certo. Exato. E é por isso que preciso de você. Porque você sempre faz o que é certo, mesmo quando é difícil. Clarice se sentou numa cadeira, tentando processar a proposta. Senhor Pedro, isso tudo parece bom demais para ser verdade. Por que parece? Porque eu passei a vida toda ouvindo que gente como eu não merece oportunidades assim. Pedro sentiu o coração apertar. Quem disse isso para você? A vida disse, senhor. Escola que não me queria porque eu era pobre. Empregos que me rejeitaram porque não tinha estudo. O pai da Isabela, que disse que eu nunca seria nada além de faxineira. A mágoa na voz de Clarice era palpável. Pedro entendeu que estava lidando com feridas muito mais profundas que imaginou. Clarice, posso te contar uma coisa sobre mim? Claro. Eu herdei tudo que tenho. Casa, dinheiro, empresa. Nunca tive que lutar por nada na vida. O senhor teve sorte. Teve? Sabe qual é o problema de nunca lutar por nada? É que você nunca desenvolve caráter. Nunca aprende o valor das coisas. Pedro se aproximou dela. Você sabe qual foi a primeira vez na vida que senti orgulho de mim mesmo? Quando? Foi quando decidi te ajudar. Pela primeira vez, estava fazendo algo que não era só para mim. Senhor Pedro, então me deixa fazer essa parceria contigo. Me deixa aprender com você como se constrói alguma coisa com as próprias mãos. Clarice ficou em silêncio.
claramente tocada pelas palavras dele. E a Isabela? Ela perguntou finalmente. O que tem a Isabela? Se eu aceitar essa proposta, vou ter mais tempo para ficar com ela. Mas e a cirurgia? Eu ainda vou precisar juntar dinheiro. Pedro respirou fundo. Chegara a hora de revelar a segunda parte do plano. Clarice, a clínica vai ter uma especialidade: cardiologia pediátrica. Ela o olhou sem entender. Vamos fazer cirurgias gratuitas em crianças com problemas no coração. E a primeira paciente vai ser a Isabela. Clarice se levantou bruscamente. Não, não posso aceitar isso. Por que não? Porque agora eu tenho certeza que é caridade. O senhor inventou essa história toda para me dar dinheiro. Pedro esperava essa reação. Clarice, você acha que eu sou mentiroso? Não, senhor, mas... Então me deixa te provar que não é caridade. Ele foi até uma gaveta e tirou alguns papéis. Estes são estudos sobre a demanda por cirurgias cardíacas pediátricas na região. Olha aqui. Clarice pegou os papéis desconfiada. Tem mais de 200 crianças na fila do sistema público. 200 Isabelas esperando por uma cirurgia. Os olhos de Clarice se arregalaram. A clínica não é para a Isabela. A Isabela é que vai fazer parte de um projeto muito maior. Mas, senhor Pedro, isso deve custar uma fortuna. Custa. Mas sabe o que me custaria mais caro? O quê? Continuar vivendo sem propósito. Continuar sendo só um homem rico, sem deixar nada de bom no mundo. Clarice olhou para os papéis novamente, vendo números que representavam centenas de famílias passando pela mesma angústia que ela. O senhor realmente quer fazer isso? Quero. Mas só se você aceitar ser minha parceira. Por que eu? Porque você entende a dor dessas famílias. Porque você sabe o que é correr contra o tempo para salvar um filho. Porque você nunca vai deixar essa clínica se tornar só mais um negócio. Clarice limpou as lágrimas que começaram a escorrer. Senhor Pedro, se eu aceitar isso, como vou retribuir? Fazendo o que você já faz, cuidando de gente com amor. Mas eu tenho medo. Medo de quê? De não estar à altura, de decepcionar o Senhor, de as pessoas acharem que eu não mereço estar num lugar assim. Pedro se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Clarice, você já está à altura. Você sempre esteve. Como o senhor pode ter tanta certeza? Porque eu vi você vendendo suas joias para proteger seu emprego. Vi você trabalhando 3 turnos para salvar sua filha. Vi você estudando enfermagem nas madrugadas, mesmo morta de cansaço. Ele fez uma pausa. E, principalmente, vi você criando uma menina de 7 anos que sonha em ser médica para ajudar outras crianças. Você acha que alguém sem valor conseguiria fazer isso? Clarice olhou nos olhos dele e viu sinceridade total. Se eu aceitar, ela disse devagar, tem uma condição. Qual? Quero que a Isabela seja a última criança a ser operada, não a primeira. Pedro ficou confuso. Por quê? Porque se tem 200 crianças esperando, algumas podem estar em situação mais grave que a dela. E porque quero aprender primeiro como funciona tudo, para ter certeza que estou preparada para cuidar bem de cada uma. Naquele momento, Pedro teve certeza absoluta que estava tomando a decisão certa. Clarice não apenas merecia aquela oportunidade. O mundo merecia ter mais pessoas como ela. Aceito sua condição, ele disse. Mas só se você aceitar a minha. Que condição? Que você pare de se diminuir. Pare de achar que não merece coisas boas. Porque você merece tudo de melhor que este mundo pode oferecer. Clarice respirou fundo, como se estivesse tomando a decisão mais importante da vida. Aceito, ela disse finalmente. Aceito ser sua sócia na clínica. Pedro sorriu. Então vamos mudar a vida de muitas famílias juntos. Vamos, ela concordou. E vamos começar provando que todo mundo merece uma segunda chance na vida. Naquele momento, nem Pedro nem Clarice imaginavam que estavam iniciando uma jornada que mudaria não apenas suas vidas, mas o destino de centenas de famílias que ainda nem sonhavam que a esperança estava a caminho. Semanas se passaram desde que Clarice havia aceito a proposta de Pedro. A transformação em sua vida acontecia de forma tão rápida que às vezes ela se beliscava para ter certeza que não estava sonhando. Pela primeira vez em anos, não precisava acordar antes do sol nascer para correr entre 3 empregos diferentes. Agora acordava cedo para estudar.
Pedro havia contratado os melhores professores particulares para acelerar sua formação em enfermagem, e Clarice absorvia cada conhecimento como uma esponja sedenta. Descobriu que tinha uma facilidade natural para aprender sobre cuidados médicos, algo que a surpreendeu e encheu de orgulho. Isabela estava radiante. Pela primeira vez na vida, tinha a mãe presente em casa quando voltava da escola. Clarice podia ajudá-la com o dever de casa sem bocejar de cansaço. Podia ouvir suas histórias do dia com atenção total. Podia simplesmente ser mãe. Mas nem tudo estava sendo fácil. Pedro havia marcado uma reunião com a equipe médica que comandaria a clínica e Clarice sentia borboletas no estômago só de pensar em participar. Seriam médicos renomados, pessoas com anos de estudo, e ela ainda se via como a faxineira que quebrou um vaso. Pedro, ela disse numa manhã enquanto revisavam os projetos da clínica. Eu ainda acho que você deveria reconsiderar minha participação nessas reuniões. Por quê? Porque esses médicos vão me olhar e ver uma mulher sem formação superior tentando opinar sobre assuntos que eles estudaram a vida inteira. Pedro parou o que estava fazendo e olhou diretamente para ela. Clarice, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você acha mais importante? Conhecer a teoria sobre dor ou ter sentido na pele o que é dor? Não entendi. Esses médicos estudaram em livros sobre famílias desesperadas por atendimento. Você viveu isso. Eles leram sobre mães que trabalham exaustivamente para salvar filhos doentes. Você é uma dessas mães. Clarice ficou quieta, processando as palavras. Qual conhecimento é mais valioso? Pedro continuou. O teórico ou o prático? Mas eles têm diploma. E você tem vida, tem experiência real, tem credibilidade com quem realmente vai precisar da clínica. No dia da reunião, Clarice vestiu sua melhor roupa, uma que Pedro havia insistido para ela comprar, e tentou controlar o nervosismo. A sala de conferências da empresa de Pedro era intimidante, com uma mesa enorme de vidro e cadeiras de couro que provavelmente custavam mais que seu salário de faxineira. Chegaram 3 médicos. Dr. Rodrigo, um cardiologista pediátrico renomado, doutora Fernanda, uma anestesista especializada em cirurgias infantis, e Dr. Marcelo, um pediatra com anos de experiência em hospitais públicos. Pessoal, Pedro começou. Quero apresentar vocês a Clarice, minha sócia neste projeto. Clarice percebeu os olhares curiosos dos médicos, principalmente do Dr. Rodrigo, que pareceu surpreso. Sócia? Dr. Rodrigo perguntou. Qual sua formação, Clarice? O coração dela disparou. Era exatamente o que temia. Eu estou terminando enfermagem. Ah, enfermeira. Entendo. O tom dele foi cordial, mas Clarice percebeu uma certa condescendência, como se ela fosse apenas mais uma funcionária. Na verdade, Pedro interveio. Clarice não é apenas enfermeira. Ela é a razão desta clínica existir. Como assim? Doutora Fernanda perguntou interessada. Pedro olhou para Clarice, encorajando-a a falar. Ela respirou fundo. Eu tenho uma filha com problema no coração. Ela começou, a voz saindo mais baixa que gostaria. E sei o que é correr atrás de tratamento, enfrentar filas intermináveis, ver seu filho sofrendo enquanto você se desespera para arranjar dinheiro. Os médicos prestaram mais atenção. Trabalhei em 3 empregos simultaneamente por anos, tentando juntar dinheiro para a cirurgia dela. Conheço centenas de mães passando pela mesma situação. Interessante perspectiva, Dr. Rodrigo disse, mas ainda soava um pouco distante. Dr. Rodrigo, Pedro disse, posso mostrar uma coisa para o senhor? Ele abriu um laptop e projetou na parede os estudos que havia mostrado para Clarice semanas antes. 215 crianças esperando cirurgia cardíaca na fila pública. Tempo médio de espera, 18 meses. Taxa de agravamento durante a espera, 42%. Os números fizeram os médicos ficarem sérios. Agora, Pedro continuou, quero que imaginem. Como chegamos até essas 200 famílias? Como as convencemos que nossa clínica é confiável? Como as fazemos se sentir acolhidas, não apenas atendidas? Dr. Marcelo, que havia trabalhado em hospital público, assentiu. É realmente um desafio. Muitas famílias chegam desconfiadas, com medo de serem julgadas. Exato, Pedro disse. E é aí que entra a experiência da Clarice.
Ela não vai apenas coordenar o atendimento, ela vai ser a ponte entre nossa equipe médica e essas famílias. Clarice sentiu coragem crescendo dentro dela. Posso dar um exemplo? Todos olharam para ela. Quando você chega num hospital público com criança doente, a primeira coisa que fazem é pedir uma lista de documentos. Se você não tem todos, volta para casa. Se tem, espera horas para ser atendido 5 minutos. Os médicos escutavam atentamente agora. A família chega nervosa, a criança está sofrendo e o atendimento é frio, técnico. Ninguém explica nada de forma que você entenda. Ninguém te olha nos olhos e diz, eu entendo sua dor. E como seria diferente na nossa clínica? Doutora Fernanda perguntou. Começaria pela recepção. Clarice respondeu ganhando confiança. A primeira pessoa que a família encontrasse seria alguém que passou pela mesma situação. Que pode dizer, sei como você está se sentindo. Eu também passei por isso. Doutor. Rodrigo se inclinou para a frente, interessado pela primeira vez. Continuaria com explicações claras, sem termos técnicos complicados, com tempo para a família fazer perguntas, com acompanhamento psicológico para a criança e os pais. E, principalmente, ela continuou, sentindo-se mais segura, com a certeza de que cada família seria tratada com dignidade, independentemente de ter dinheiro ou não. Houve um silêncio na sala. Então Dr. Marcelo sorriu. Clarice, em 20 anos de medicina nunca ouvi uma proposta de atendimento tão humanizada. Concordo, doutora Fernanda disse. A parte técnica nós dominamos, mas essa sensibilidade para lidar com famílias em desespero, isso não se aprende na faculdade. Dr. Rodrigo, que havia sido mais cético, olhou para Clarice com respeito novo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Sua filha, ela vai ser operada aqui? Vai, mas será uma das últimas. Por quê? Porque quero aprender primeiro. Quero ver como funciona cada etapa, para ter certeza que todas as crianças recebam o melhor cuidado possível. Dr. Rodrigo ficou impressionado. Você está disposta a colocar sua filha por último na fila? Estou. Se sou sócia nesta clínica, minha responsabilidade é com todas as crianças, não apenas com a minha. Naquele momento, algo mudou na sala. Os médicos olhavam Clarice não mais como uma enfermeira iniciante, mas como uma líder nata. Pedro, Dr. Rodrigo disse, você não tem uma sócia, você tem uma visionária. Eu sei, Pedro respondeu sorrindo orgulhoso. Nas semanas seguintes, Clarice floresceu. Participava das reuniões com ideias inovadoras, sugeria melhorias nos processos de atendimento e, principalmente, começou a visitar famílias na fila de espera para entender melhor suas necessidades. Em cada casa que visitava, via um pouco de si mesma. Mães exaustas, crianças corajosas, famílias inteiras mobilizadas para salvar um pequeno coração. E em cada visita, sentia mais certeza de que estava no caminho certo. Isabela acompanhava algumas dessas visitas quando possível, e a cada criança que conhecia, sua determinação de ser médica se fortalecia. Mamãe, ela disse numa dessas visitas, depois de conversar com um menino de 5 anos que também precisava de cirurgia. Eu quero estudar ainda mais. Por que, minha filha? Porque agora eu sei que não quero apenas ser médica. Quero ser médica igual ao doutor Rodrigo, que vai operar essas criancinhas de graça. Clarice abraçou a filha, sabendo que sua transformação havia contagiado também a pequena Isabela. Uma noite, quando Pedro passou em casa para discutir os últimos detalhes antes da inauguração da clínica, Isabela fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Tio Pedro, posso te fazer um pedido? Claro, Isabela. Qual é? Quando a clínica abrir, você pode levar todas as crianças que vão ser operadas para conhecerem a clínica antes da cirurgia? Por que você acha importante isso? Isabela pensou com seriedade. Porque quando eu for fazer minha operação, quero conhecer o lugar antes. E se eu tenho medo, imagina as outras criancinhas. Pedro e Clarice se entreolharam, emocionados. Sabe o que mais, tio Pedro? Isabela continuou. Eu quero falar com elas, contar que não precisa ter medo, que os médicos são bonzinhos, que a mamãe vai estar pertinho. Você quer ser como uma embaixadora das crianças? É, quero ajudar elas a não ficarem com medo. Pedro se ajoelhou para ficar na altura de Isabela. Você sabe que é muito especial? A mamãe sempre diz isso. Sua mãe está certa.
E sabe o que vamos fazer? Vamos criar um programa especial na clínica, coordenado por você. Sério? Sério. O programa Isabela de Acolhimento Infantil. Isabela pulou de alegria. E Clarice não conseguiu segurar as lágrimas. Naquele momento, Pedro entendeu que não havia apenas mudado a vida de Clarice. Havia criado um legado que se multiplicaria através de Isabela e de todas as crianças que ela ajudaria no futuro. A metamorfose estava completa. Clarice não era mais a faxineira insegura. Era uma líder, uma visionária, uma mulher que descobriu seu verdadeiro valor. E Isabela não era mais apenas uma criança doente. Era uma pequena embaixadora da esperança, pronta para tocar o coração de outras famílias. O dia da inauguração da Clínica Esperança chegou com uma notícia devastadora. Pedro recebeu uma ligação de Clarice às 6 da manhã e, pelo tom desesperado da voz dela, soube imediatamente que algo havia dado muito errado. «Pedro, preciso te encontrar urgente», ela disse, a voz embargada. A Isabela, ela passou mal durante a madrugada. Pedro sentiu o sangue gelar. «Onde vocês estão?» «No hospital público. Os médicos disseram que o estado dela se complicou, que não dá mais para esperar. Estou indo para aí agora». Quando Pedro chegou ao hospital, encontrou Clarice no corredor, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Isabela estava internada, ligada a aparelhos, mais frágil do que ele jamais havia visto. O que os médicos disseram? Que o coração dela está falhando mais rápido que esperavam. Tem 2 semanas no máximo para fazer a cirurgia. Pedro sentiu o mundo desabar. 2 semanas? Pedro, nossa clínica não vai estar funcionando ainda. Os equipamentos chegam na semana que vem, a equipe ainda está se adaptando. Clarice, vamos transferir ela para um hospital particular agora mesmo. Com que dinheiro? Meu acordo com você previa que ela seria operada na nossa clínica. Eu não tenho como pagar uma cirurgia particular. Pedro segurou as mãos dela. Eu pago. Não importa quanto custe. Clarice balançou a cabeça. Não posso aceitar. Isso seria caridade. E eu prometi que nunca mais aceitaria caridade. Clarice, sua filha está morrendo. E por isso mesmo preciso manter minha dignidade. Se aceitar seu dinheiro agora, como vou olhar nos olhos das outras mães que chegarem na clínica? Como vou dizer que entendo a dor delas, se eu mesma tive tratamento especial? Pedro não conseguia acreditar na teimosia de Clarice, mas ao mesmo tempo admirava a integridade moral dela. Então o que vamos fazer? Antes que ela pudesse responder, um homem de terno caro se aproximou. Pedro não o conhecia, mas pelo jeito arrogante de andar, desconfiou que não eram boas notícias. Senhor Pedro Almeida? Sim. Sou o Dr. Augusto Mendes, do Conselho Regiona. Preciso conversar com o senhor sobre sua clínica. Pedro franziu a testa. Que conversa? Recebemos uma denúncia de que o senhor está praticando o exercício ilegal da medicina, permitindo que pessoas sem formação adequada participem de decisões médicas. O coração de Pedro acelerou. Do que está falando? Sua sócia. Ele disse a palavra com desdém, olhando para Clarice. Não tem qualificação para coordenar uma clínica médica. Isso é irregular. Ela está terminando enfermagem e isso não basta. Além disso, há questões sobre o financiamento do projeto. Alguns colegas estão questionando se não há interesses escusos por trás dessa clínica. Clarice ficou pálida. Interesses escusos? Senhora, uma faxineira que de repente vira sócia de um milionário? Isso levanta suspeitas. Pedro sentiu uma raiva surda subindo. Que tipo de suspeitas? Bem, existem várias possibilidades. Desde favorecimento pessoal até outros tipos de acordo. A insinuação foi clara e ofensiva. Clarice se levantou, indignada. Como o senhor ousa insinuar algo assim? Senhora, sou médico há 30 anos. Já vi de tudo nesta profissão. E projetos como o de vocês raramente são apenas altruístas. Pedro estava fervendo de raiva, mas sabia que qualquer atitude impulsiva poderia prejudicar ainda mais a situação. Doutor Augusto, que documentação precisa para regularizar a situação? A clínica está embargada até segunda ordem. Todos os equipamentos serão lacrados, e o projeto só pode prosseguir depois de uma investigação completa. Quanto tempo essa investigação demora? Alguns meses. Clarice desabou.
Alguns meses significava que Isabela não resistiria. Significava que 200 crianças continuariam na fila. Significava que tudo pelo que haviam lutado estava arruinado. Existe alguma forma de acelerar o processo? Pedro perguntou desesperado. Dr. Augusto sorriu de forma maliciosa. Bem, se houvesse uma compensação adequada para os custos da investigação, talvez pudéssemos priorizar o caso. Pedro entendeu imediatamente. O homem estava pedindo propina. Quanto? 200 mil reais devem cobrir os custos administrativos. Clarice segurou o braço de Pedro. Não faça isso. Por quê? É a única forma de salvar a Isabela e o projeto. Porque se pagarmos, estaremos admitindo que somos culpados. E pior, estaremos alimentando a corrupção que mantém crianças como a Isabela morrendo em filas. Dr. Augusto riu. Senhora, que bonito discurso. Mas sua filha não tem tempo para idealismos. Minha filha tem uma mãe que não se vende, e isso vale mais que qualquer dinheiro. Pedro olhou para Clarice, impressionado com a força moral dela mesmo na situação mais desesperadora. Doutor Augusto, Pedro disse firmemente, não vamos pagar propina. Vamos lutar pela legalidade do nosso projeto. Então preparem-se para uma batalha longa. E torçam para que a menina aguente. Depois que o médico corrupto saiu, Pedro e Clarice ficaram em silêncio, processando a dimensão do desastre. Pedro, Clarice disse finalmente, você pode me arranjar uma reunião com a imprensa? Para quê? Vamos tornar público o que está acontecendo. Vamos mostrar para todo mundo como funciona o sistema que mata crianças pobres. Clarice, isso pode ser perigoso. Esse pessoal tem muito poder. E daí? Minha filha está morrendo, 200 crianças estão na fila e um médico corrupto quer 200 mil reais de propina para fazer o trabalho pelo qual já é pago. Pedro viu nos olhos de Clarice uma determinação que nunca havia presenciado antes. Se vou perder minha filha, ela continuou, pelo menos vou fazer barulho suficiente para que isso não aconteça com outras mães. Tem certeza? Uma vez que tornamos isso público, não tem volta. Pedro, passei anos sendo invisível, sendo tratada como se não fosse nada. Agora descobri minha voz e vou usá-la. Pedro sorriu, admirando a coragem daquela mulher extraordinária. Então vamos fazer barulho. Nas horas seguintes, Pedro acionou todos os seus contatos na mídia. Jornalistas, produtores de TV, influenciadores digitais. A história se espalhou como fogo. Milionário e ex-faxineira criam clínica gratuita e são sabotados por esquema de corrupção médica. O primeiro programa de TV aconteceu no mesmo dia. Clarice, nervosa, mas determinada, contou sua história para o país inteiro. Minha filha está morrendo, ela disse olhando diretamente para a câmera. Não porque não existe tratamento. Ela está morrendo porque existem pessoas ganhando dinheiro com o sofrimento de crianças pobres. Como assim? Perguntou a apresentadora. Um médico do conselho veio até mim hoje e disse que por 200 mil reais, ele acelera a liberação da nossa clínica. 200 mil reais é o preço que ele colocou na vida da minha filha. A entrevista viralizou nas redes sociais. Em poucas horas, milhares de pessoas estavam compartilhando a história, indignadas com a situação. Pedro também deu entrevistas, explicando os detalhes técnicos do projeto e expondo as irregularidades no processo de embargo. Não se trata apenas da Isabela, ele disse numa rádio popular. Se trata de um sistema que transforma saúde em mercadoria e dignidade humana em moeda de troca. A pressão popular foi imediata e intensa. O telefone do Conselho Regional não parava de tocar. As redes sociais do órgão foram inundadas de críticas e outros médicos começaram a se posicionar publicamente contra o esquema. No dia seguinte, Dr. Augusto apareceu na TV tentando se defender. Houve um mal-entendido, ele disse nervosamente. O processo de investigação é padrão, nada irregular. Mas já era tarde. Outros casos similares começaram a vir à tona. Famílias que haviam sido extorquidas, projetos sociais barrados por motivos duvidosos, médicos honestos que haviam sido perseguidos por denunciar irregularidades. Uma semana depois, a pressão se tornou insustentável. O Ministério Público abriu investigação contra Dr. Augusto e seus cúmplices. A clínica foi desbloqueada em caráter emergencial. E mais importante, Isabela foi autorizada a ser a primeira paciente. Na véspera da cirurgia,
Pedro e Clarice estavam no quarto do hospital, onde Isabela estava internada para os preparativos. Mamãe, Isabela disse mais fraca, mas ainda corajosa. Você virou famosa. Clarice sorriu. Não é bem assim, minha filha. Vi na televisão. Todo mundo falando da nossa história, da nossa clínica. E o que achou? Isabela pensou seriamente. Achei que você foi muito corajosa, igual aos heróis dos filmes. Não sou heroína, Isabela. Sou só uma mãe lutando pela filha. Mas foi você que salvou não só a mim. Salvou todas as outras criancinhas também. Pedro se aproximou da cama. Isabela, amanhã você vai ficar boa. E depois disso, vamos fazer a clínica funcionar direito. Tio Pedro, posso te pedir uma coisa? Claro. Quando eu ficar boa, quero continuar ajudando as criancinhas que vão chegar na clínica. Quero mostrar para elas que não precisa ter medo. Vai poder fazer isso e muito mais. Isabela sorriu. Então vai valer a pena ter passado por tudo isso. Naquela noite, Pedro entendeu que haviam conquistado muito mais que o direito de operar Isabela. Haviam conquistado o direito de transformar um sistema inteiro. Haviam provado que quando pessoas comuns se unem por uma causa justa, podem mover montanhas. E principalmente, haviam mostrado que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que se tem, mas na coragem de lutar pelo que é certo. A manhã da cirurgia de Isabela amanheceu com um céu azul sem nuvens, como se até o universo conspirasse para que tudo desse certo. Pedro chegou cedo ao hospital e encontrou Clarice no corredor, visivelmente nervosa, mas com uma serenidade que não havia visto antes. A luta pública dos últimos dias havia transformado não apenas a situação delas, mas a própria Clarice. Como ela está? Pedro perguntou. Corajosa. Mais corajosa que a mãe dela. Pedro sorriu. Duvido muito disso. Dr. Rodrigo se aproximou, vestindo o uniforme cirúrgico. Clarice, Pedro. Chegou a hora. Isabela está preparada? Está. Clarice respondeu, respirando fundo. Posso vê-la antes? Claro. Só alguns minutos. Quando entraram no quarto pré-cirúrgico, Isabela estava acordada, brincando com a boneca que Clarice havia comprado. Ao ver os dois, seu rostinho se iluminou. Mamãe, tio Pedro, chegou a hora? Chegou, minha princesa, Clarice disse tentando controlar a emoção. Não fica triste, mamãe. O Dr. Rodrigo me explicou tudo. Vai ser rapidinho, e quando eu acordar, meu coração vai estar novinho. Pedro se ajoelhou ao lado da cama. Isabela, você sabe que depois dessa operação, muitas outras crianças vão poder ser operadas também? Sei, e eu vou poder ajudar elas, né? Vai sim. Você vai ser a embaixadora oficial da Clínica Esperança. Isabela sorriu radiante. Mamãe, escuta só. Eu vou ser embaixadora. Clarice beijou a testa da filha. Vai sim, meu amor. Mas agora precisa ir com o doutor. Mamãe, posso te contar um segredo? Pode. Isabela sussurrou no ouvido da mãe. Eu não estou com medo, porque sei que a senhora lutou muito para eu chegar até aqui. E quando uma mãe luta tanto assim, Deus sempre ajuda. Clarice desabou a chorar, mas eram lágrimas de orgulho. Eu te amo mais que tudo neste mundo. Eu também te amo, mamãe. E te amo também, tio Pedro. Vocês são minha família. Quando Isabela foi levada para a cirurgia, Pedro e Clarice ficaram na sala de espera. Mas não estavam sozinhos. Dona Conceição havia chegado com vários vizinhos. Dr. Marcelo e doutora Fernanda aguardavam também, mesmo não participando da operação. E algo surpreendente, dezenas de pessoas que haviam acompanhado a história pela TV começaram a chegar. Que situação é essa? Clarice perguntou vendo a movimentação. Uma mulher desconhecida se aproximou. Você é a Clarice? Sou. Meu nome é Sandra. Minha filha também tem problema no coração. Quando vi sua história na televisão, senti que precisava estar aqui. Outras pessoas se aproximaram. Pais de crianças doentes, profissionais de saúde, gente comum que havia se sensibilizado com a luta de Clarice e Pedro. Vocês não precisavam vir, Clarice disse emocionada. Precisávamos sim, respondeu um homem. Porque a senhora não lutou só pela sua filha. A senhora lutou por todas as nossas crianças. Pedro observava tudo aquilo impressionado. A história havia mobilizado muito mais gente do que imaginava. 4 horas depois, Dr. Rodrigo saiu da cirurgia com um sorriso no rosto. Deu tudo certo. O coração da Isabela está perfeito.
O corredor inteiro explodiu em aplausos. Clarice abraçou Pedro, chorando de alívio e felicidade. "Quando podemos vê-la?" ela perguntou. "Em algumas horas. Ela vai acordar na recuperação e aí vocês podem ficar com ela." Quando Isabela acordou da anestesia, a primeira coisa que fez foi colocar a mão no peito. "Mamãe, escuta como meu coração está batendo forte." "Está mesmo, minha filha. Forte e saudável. Agora eu posso correr?" "Pode correr, pode brincar, pode fazer tudo o que sempre quis." Isabela sorriu radiante. "Então agora posso começar a ajudar as outras criancinhas?" "Pode sim, mas primeiro precisa ficar boa de tudo." Nas semanas que se seguiram, a recuperação de Isabela foi surpreendente. A menina que antes se cansava ao subir alguns degraus, agora corria pelo hospital, brincava sem parar e irradiava uma energia que contagiava todos ao redor. A Clínica Esperança foi inaugurada oficialmente um mês depois da cirurgia de Isabela. Naquela semana, Isabela havia completado 8 anos e subiu ao palco radiante. O evento contou com a presença de autoridades, médicos, jornalistas, mas principalmente das famílias que seriam beneficiadas pelo projeto. Pedro fez um discurso emocionado. "Esta clínica não é minha, não é da Clarice. É de cada pai e mãe que luta todos os dias para salvar um filho. É de cada criança corajosa que enfrenta a doença com esperança. É de uma sociedade que decidiu que saúde não pode ser privilégio de poucos." Clarice também falou, agora com a confiança de quem descobriu sua própria força. "Quando comecei a trabalhar como faxineira na casa do Pedro, nunca imaginei que estava começando uma jornada que mudaria tantas vidas. Aprendi que não importa de onde você vem, mas para onde você quer ir. E hoje, quero ir para um mundo onde nenhuma criança morre por falta de dinheiro." Isabela, completamente recuperada, foi a última a falar. Com seus 8 anos e o coração funcionando perfeitamente, ela se dirigiu às dezenas de crianças presentes. "Oi, pessoal. Eu sou a Isabela e também tinha coração doentinho igual alguns de vocês. Olha, não precisa ter medo. Os médicos aqui são super bonzinhos e logo logo vocês vão estar correndo igual a mim." Para demonstrar, ela deu uma corridinha pelo palco, arrancando risos e aplausos de todos. 6 meses depois da inauguração, a Clínica Esperança havia realizado mais de 100 cirurgias cardíacas pediátricas, todas gratuitas. Clarice havia se formado em enfermagem com as melhores notas da turma e se tornado a coordenadora geral da clínica. Isabela, além de embaixadora oficial, havia começado um projeto próprio: visitas às escolas para falar sobre cuidados com o coração. Pedro, que durante anos viveu sem propósito real, agora acordava todos os dias animado para ir trabalhar. A clínica havia se tornado não apenas um projeto social, mas o centro de sua vida. Uma tarde, Pedro e Clarice estavam no escritório da clínica revisando os relatórios do mês, quando Isabela chegou correndo da escola. "Mamãe, tio Pedro, adivinha?" "O que foi, minha filha?" "A professora disse que vou participar de uma feira de ciências estadual. Vou apresentar meu projeto sobre prevenção de doenças cardíacas em crianças." Pedro sorriu orgulhoso. "E qual é o seu projeto?" "Vou ensinar outras crianças como cuidar do coração desde pequenas, para não precisarem operar igual a mim. Vou chamar de Projeto Coração Forte." Clarice abraçou a filha. "Que orgulho da minha médica." "Não sou médica ainda, mamãe, mas já estou estudando para ser." Naquela noite, depois que Isabela dormiu, Pedro e Clarice conversaram no terraço da nova casa onde moravam. Uma casa simples, mas cheia de amor, que Pedro havia comprado para elas ficarem perto da clínica. "Pedro", Clarice disse, "posso te contar uma coisa?" "Claro." "Naquela primeira manhã, quando você me encontrou chorando na cozinha por causa do vaso quebrado, eu pensei que minha vida havia acabado. E agora? Agora entendo que minha vida estava apenas começando, que quebrar aquele vaso foi a melhor coisa que me aconteceu." Pedro riu. "Por quê?" "Porque me levou até você, e você me mostrou que eu valia mais do que imaginava." Clarice, foi o contrário. "Você que me mostrou o que é viver de verdade." Eles ficaram em silêncio, observando as luzes da cidade. "Pedro, posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Pode." "Você se arrepende de ter ajudado a gente?" Pedro olhou para ela surpreso.
Por que pergunta isso? Porque você gastou muito dinheiro, enfrentou muitos problemas, mudou completamente sua vida. Clarice, você quer saber a verdade? Quero. Pedro sorriu. Eu passei a vida inteira sendo rico e infeliz. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha nada que realmente importava. Não tinha propósito, não tinha família, não tinha amor. Ele apontou para a janela do quarto de Isabela. Agora tenho uma filha que me chama de pai, mesmo não sendo sangue do meu sangue. Tenho uma parceira que me ensina todos os dias como ser uma pessoa melhor. E tenho um trabalho que salva vidas. Pedro. Clarice, você e a Isabela não mudaram apenas de vida. Vocês salvaram a minha vida. No dia seguinte, a Clínica Esperança recebeu uma notícia extraordinária. O projeto havia ganhado um prêmio internacional de responsabilidade social e Pedro e Clarice foram convidados para receber a honraria em outro país. Vamos aceitar? Pedro perguntou. Vamos, Clarice respondeu. Mas quero levar uma mensagem especial. Que mensagem? Que não importa de onde você vem, importa aonde você quer chegar. E que quando pessoas diferentes se unem por amor, podem mudar o mundo. Isabela, ouvindo a conversa, correu para abraçar os dois. Eu vou junto? Claro que vai, Pedro respondeu. Afinal, você é nossa embaixadora oficial. E quando voltarmos, Isabela disse animada, vamos operar mais criancinhas? Vamos operar quantas forem necessárias, Clarice respondeu. Para sempre? Pedro e Clarice se olharam e sorriram. Para sempre, responderam juntos. E foi assim que uma faxineira humilhada, um milionário solitário e uma menina corajosa provaram que o amor verdadeiro não conhece diferenças sociais, que a dignidade não tem preço e que quando lutamos pelo que é certo, o universo inteiro conspira a nosso favor. A história que começou com lágrimas de vergonha terminou com sorrisos de esperança. E centenas de crianças continuaram sendo salvas, dia após dia, na Clínica Esperança, onde todo coração tem valor e toda vida importa. Fim da história.